Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, a partir do verso 36, eu vou fazer a leitura usando a versão King James. Diz assim o texto: Entre mentes havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego significa Dorcas, que se dedicava ao ministério de boas obras e ajuda financeira aos pobres. E aconteceu que naqueles dias ela ficou muito doente e morreu. Seu corpo foi banhado e colocado em um quarto no andar superior da casa. Como a cidade de Lida ficava próxima de Jope, quando os discípulos ficaram sabendo que Pedro estava ali, logo enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: Não te demores em vir até nós. Então, levantando-se Pedro, partiu com eles. Assim que chegou, levaram-no ao aposento do andar de cima da casa. Todas as viúvas o rodearam chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas enquanto estava viva. Pedro pediu que todos deixassem o quarto. Em seguida, ajoelhou-se e orou, dirigindo-se à mulher morta, ordenou-lhe: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. A seguir, ele lhe deu a mão e ajudou-a a colocar-se em pé. Então, chamando os santos, principalmente as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido por toda a cidade de Jope, e foram muitos os que passaram a crer no Senhor. Pedro ficou muitos dias em Jope, hospedado na casa de um curtidor de peles chamado Simão. Essa, meus irmãos, é uma porção da palavra do Senhor, texto de Atos dos Apóstolos, a narrativa ali do começo da igreja, que eu tenho desejo que essa manhã ele salte aqui das páginas do livro sagrado e que ele ganhe entendimento, discernimento, para que se desdobre como concretude e materialidade de vida na sua vida e na vida daqueles que estão próximos a você, sem o qual o texto não tem nenhum significado e qualquer tipo de implicação para o caminho. Olha, não deu, né? O Brasil foi derrotado pela Bélgica num jogo assim dramático, 2-1, e o nosso sonho do Hexa, mais uma vez, fica aí, adiado, né? Apesar de que eu particularmente achei que o Brasil jogou bem, mas a gente encontrou um time bem organizado, disciplinado, que já joga junto há bastante tempo, e com craques tão bons ou melhores até que os nossos. Portanto, faz parte do jogo, né? Do esporte, ganhar, perder. Eu fiquei triste em ver que alguns jogadores, sobretudo o Fernandinho, foi alvo de muitas críticas maldosas, de pichações racistas, né, nas redes sociais. A gente ainda não consegue se tornar uma nação que compreende a nossa pluralidade, né? Ainda temos que lidar com coisas primitivas do homem que revelam as marcas fortes do pecado em nós. Pois bem, fim do campeonato para o Brasil, malas prontas, os jogadores pegaram o voo, chegaram agora de manhã no Rio de Janeiro, e eu vi algumas entrevistas
Mas eu acho que o trabalho que o Tite fez foi um trabalho muito bom, levando-se em consideração que a gente estava arriscado de nem se classificar para a Copa. E há aí uma boa chance da CBF renovar, né, o contrato do Tite. Uma entrevista que ele deu logo após o jogo me chamou a atenção, porque ele disse: olha, eu acredito que nós cometemos erros, mas o que eu posso dizer para vocês é que não faltou trabalho, não faltou garra, não faltou empenho, não faltou dedicação, não faltou zelo, não faltou paixão. E, obviamente, erros foram cometidos, o projeto fracassou, e eu penso que ele tem que rever uma série de questões. Mas o que me chamou a atenção foi que, de fato, esse homem é apaixonado por aquilo que ele faz. Montou uma equipe, e aqui a gente pode questionar, porque a maioria desses profissionais eram ligados a um clube de futebol, talvez pudesse ser algo mais plural, mas o fato é que houve uma entrega, houve um comprometimento, houve um trabalho exaustivo para se conquistar essa taça, né, que representa o topo do esporte mundial. Quem sabe agora, em vez de 2 anos, ele com 4, não faz um trabalho muito melhor, e no Catar a gente consegue essa tão sonhada taça do hexacampeonato. Se dedicar a uma causa parece algo distante da realidade do homem, da sociedade moderna, não sendo essa causa uma conquista profissional, uma estabilidade financeira, ou quem sabe a aquisição de bens móveis e imóveis. E eu tenho uma questão essa manhã: qual é a sua causa? O que é que ocupa a sua agenda? O que é que lhe tira da cama na segunda-feira de manhã, quando você, cansado, enfrentando dificuldades, num país com a economia paralisada, num país com a política desmoralizada, num país onde as perspectivas para empresários e para trabalhadores se tornam cada vez mais difíceis? Qual é a sua causa? O que é que desperta o seu interesse? O que é que faz o seu olho brilhar? O que é que você tem paixão de fazer? Essa manhã eu, olhando para esse exemplo do Tite e percebendo como o futebol tem relevância, importância, significado na sua vida, eu me lembrei de uma personagem do Novo Testamento que está tão discreta aqui no texto de Atos, onde nós encontramos tantos e tantos outros personagens importantes, que talvez até passe despercebida. Não sei se você já ouviu falar de Dorcas, mas essa manhã eu queria compartilhar sobre a sua vida e a sua paixão, a causa que ela resolveu abraçar na vida, mas não queria fazer isso sem antes lhe convidar a um momento de oração. Baixa aí a sua cabeça e feche os seus olhos. Pai querido, nesse tempo que nós temos vivido, onde ama-se coisas e usa-se pessoas, na sociedade dos descartáveis, nessa geração onde as relações se virtualizaram, se digitalizaram, nesse mundo de interesses, de negócios, de trocas,
de oportunidades onde as amizades se tornaram supérfluas. Nós queremos olhar com atenção e com discernimento para a Tua Palavra e ver aquilo que o Teu Espírito nos revela na construção da igreja primitiva, onde certamente nós temos lições importantes a tirar. Eu te peço que essa manhã, Senhor, corações e mentes sejam alargados para compreender a Tua boa palavra e que não seja um entendimento intelectual, teológico, filosófico, mas que seja algo que se enraize no coração e brote como semente e fruto para a vida e que se desdobre em atos de bondade e de justiça. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo médico sírio de Antioquia, Lucas, amigo, discípulo de Paulo, e datado ali em 62 depois de Cristo, apesar de controvérsias, mas eu alinho com a corrente que estabelece essa data. Atos é um resumo muito bem escrito, fruto de uma investigação jornalística, do nosso cronista Lucas, minuciosa, que revela uma parte da história da igreja no primeiro século. Lucas escreve em grego o primeiro tratado para Teófilo, uma espécie de um publisher, um editor que iria revisar aquele material. A primeira parte é o Evangelho de Lucas, a segunda parte é o livro de Atos. Isso tudo seria um compêndio só. E depois, na formação do cânon, houve a separação. E a gente vê aqui como é que surgem as primeiras comunidades cristãs e a forte manifestação do Espírito Santo com demonstrações de sinais, de prodígios e de poder na construção desse caminho que vai expandir a mensagem do Evangelho. Apesar do título de Atos dos Apóstolos, essencialmente o que nós temos aqui é uma narrativa de alguns dos feitos de Pedro, de Paulo, de João e de Filipe, ou seja, a maioria dos apóstolos de Jesus fica de fora dessa narrativa. E a gente vai percebendo, na construção dessa saga, como é que a mensagem de Jesus vai deixando Jerusalém, vai se expandindo ali pela Galileia, pela Judéia, por Samaria, vai alcançando outras regiões da Síria, da Etiópia e chega na Europa e termina ali com o relato da prisão de Paulo, fundando uma comunidade que já existia, mas fortalecendo a comunidade de Roma. Pois bem, eu queria convidar você agora a entrar comigo nessa cenografia da belíssima e charmosa e bucólica cidade de Jope, que está revelada aqui nesse texto do capítulo 9, que nos traz uma maneira de expressar a dor que um pequeno grupo de irmãos que formavam uma comunidade estavam sentindo por conta da perda de alguém que lhes era muito precioso. Essa cidade de Jope é muito conhecida já desde o Velho Testamento, Se você lembra do profeta Jonas, que foi para o porto de Jope para embarcar num navio para ir para Tarsis, porque ele não queria ir para Nínive, fugindo de Deus. Portanto, essa cidade tem aproximadamente aí 4.000 anos, fica ali às margens do mar Mediterrâneo e está aproximadamente 55 quilômetros de Jerusalém. Eu estive na cidade de Jope e visitei a casa que se acredita a Simão o Curtidor, que é mencionado aqui no final desse texto,
E o que restou ali daquela construção hoje se tornou um bairro residencial da metrópole de Tel Aviv, que é a capital de Israel. Pois bem, a passagem de Atos 9 nos mostra que essa cidadezinha costeira, que subsistia, dentre outras coisas, do seu porto, e portanto onde havia porto, tinham pescadores, tinham pessoas que se arriscavam na voragem do mar, tinha gente que vivia do fruto do pescado e do comércio, e não foram poucas as ocasiões onde esses homens vieram a morrer. Não eram embarcações seguras, e ali naquela porção o mar é bastante agitado, portanto era muito comum que mulheres ficassem viúvas de pescadores e que também filhos ficassem órfãos quando as mães já haviam falecido e o pai vinha a falecer. Nessa cidade vivia uma mulher chamada Tabita, o nome grego era Dorcas, e o texto está escrito em grego. E diz que era uma mulher cheia de doçura, de piedade, de boas obras, e que utilizou a sua capacidade de costurar roupas, de fazer vestidos, para justamente assistir essas viúvas de pescadores, as suas famílias, que passavam com a morte do marido a depender de esmolas e da boa vontade, né, do povo. Agora, certo dia, essa mulher generosa acabou adoecendo gravemente e a enfermidade foi de tal fatalidade que ela morreu. E aí os líderes locais, sabendo que Pedro estava ali próximo na cidade de Lida, que fica aí 15 quilômetros da cidade de Jope, mandaram um recado para ele dizendo: olha, se você puder, venha para cá o mais rápido possível. E eu me lembrei muito aqui de Marta e Maria, né, dizendo para Jesus: venha o mais rápido possível, porque o seu amigo está mal. Aqui no caso, Dorcas provavelmente estava em agonia, e quando Pedro chegou ao local, vendo a comoção das pessoas, pediu que todos deixassem o ambiente. E é curioso como, nesse texto, Pedro faz exatamente o que Jesus fez na ressurreição daquela menina, porque ele pede que todos deixem o recinto, porque havia muita manifestação emocional, né? E ele queria, então, impor as suas mãos, e aí ele ora por ela e diz: Tabita, levanta. E ali há uma manifestação extraordinária do poder de Deus. A mulher ressuscita, se senta, ele a toma pela mão, levanta e a leva diante daqueles que estavam naquela casa, a apresenta, e certamente houve alegria e houve muita celebração. Esse é um resumo dessa pequena perícope, dessa pequena novela, desse pequeno texto, que é um resumo desse capítulo 9, muito exíguo, não é sequer a parte mais importante do que está descrito aqui. Em nenhum outro lugar do Novo Testamento você vai ouvir falar de Dorcas. A sua história se resume a esses 7 versículos do capítulo 9 do livro de Atos. Dorcas não escreveu, por exemplo, nenhuma epístola importante. Dorcas não fez nenhum milagre extraordinário, como foi esse milagre da qual ela foi alvo, realizado pelo apóstolo Pedro. Dorcas não pastoreou nenhuma igreja famosa, não foi pastora da igreja de Éfeso, nem da igreja de Filadélfia, nem da igreja de Esmirna, nem da igreja de Corinto, nem da igreja da Galácia, nem da igreja dos Colossenses, nem participou ali daquela gestão plural de Jerusalém, nada disso. Não era uma pregadora famosa, não era detentora assim de uma homilética rebuscada, não tinha programa de rádio, não aparecia na televisão, não tinha canal no YouTube,
não escrevia para os grandes magazines religiosos, não estava num grande centro, mas ela é a única mulher no Novo Testamento inteiro que é chamada de discípula de Jesus, conforme o texto. E aí surge uma questão: por quê? Qual é a relevância de Dorcas? Qual é a importância de Dorcas? Qual é a abrangência? Quantas milhares ou milhões de pessoas Dorcas atinge? Qual é a sua capacidade de influenciar multidões? Quem faz parte do network de Dorcas? Quem senta na mesa com Dorcas? Quem faz parte da equipe ministerial de Dorcas? Quantos livros Dorcas escreveu? Quantos testemunhos Dorcas deu dessa ressurreição? Quantos movimentos de evangelismo Dorcas participou? Nada disso está escrito. E a maioria das coisas que eu disse sequer aconteceu. Ela pode não ser a personagem feminina mais marcante do Novo Testamento. Ela pode não ter grande relevância na Palestina antiga. Ela pode não possuir grande reconhecimento da liderança regional dos apóstolos de Jerusalém. Mas na pequena cidade de Jope, naquele porto singelo, entre gente esquecida, sem importância, entre viúvas e órfãos e discípulos daquela comunidade de fé que ali se reuniam, Dorcas era importante, porque conforme o relato de Lucas, ela se esmerava sem medir esforços para cuidar e ajudar as pessoas. Eu confesso a vocês, meus irmãos, que eu estou profundamente cansado. E isso não tem a ver com a minha idade, porque aos 50 anos, graças a Deus, eu gozo de bom vigor físico. Isso não tem a ver com lutas existenciais, porque também as lutas que enfrentei fazem parte da história, do ciclo das estações da vida de qualquer pessoa. Estou suprido de todas as coisas, como diz o apóstolo Paulo, tenho recebido em abundância da parte do Senhor. O meu cansaço diz respeito à minha relação com a igreja. Eu estou cansado de fazer parte de uma geração incipiente, insípida, de gente que não tem paixão pelo que faz, de gente que não tem zelo pelas coisas do reino, que não tem compromisso, que não tem responsabilidade, que não tem peso, que não tem alma, que não sabe o que é espírito sacrificial, que não sabe o que é abnegação, que não sabe fazer nada se não tiver conforto e adequação à sua agenda, que não entende nada do que é corpo de Cristo, igreja, família de Deus, e que não discerne qual o seu papel em todas essas coisas. Vejo com surpresa que agnósticos e ateus nesse tempo são muito mais engajados em causas de transformação social, em causas relevantes sobre a degradação da natureza, em causas importantes do ponto de vista sociopolítico,
do que aqueles que se dizem embaixadores do ministério da reconciliação de Deus com os homens, portadores da mensagem capaz de produzir uma revolução no viver humano. O que eu mais encontro é gente em busca de cargo, de posição, de status quo, de poder institucional, gente que só joga em time que está ganhando, que só quer frequentar a mega igreja, que só quer participar do lugar onde tudo já está pronto, onde tudo já está feito. Gente que se transformou em papagaio de pirata, gosta de sair em foto com os big shots da fé, os grandes coronéis da igreja, missionários que só querem ir para Londres, para Paris, para Amsterdã, para Orlando. Gente que não tem a capacidade de perceber onde é que existe demanda, onde é que eu posso ser mais útil, onde é que os meus talentos poderiam ser melhor empregados, onde é que existe escassez e eu posso de alguma forma fazer diferença. Eu lhe confesso essa manhã que eu estou em busca de encontrar gente como Dorcas. Eu estou atrás de encontrar gente comum para desafiar a fazer coisas extraordinárias. Mas confesso que nós vivemos um momento de aridez profundo, de uma necessidade, de um avivamento de Deus que sacuda as estruturas da igreja, e não consigo ver isso senão como fruto de uma perseguição, porque sempre que a igreja foi perseguida, ela atentou para o seu papel, e ela abraçou a cruz do Senhor, e a mensagem que Ele nos mandou pregar. Eu queria tirar 4 pontos do texto de Atos, sobre a vida dessa mulher extraordinária. Quem sabe essa manhã o Espírito Santo vai tocar aí no seu coração e vai fazer você desejar ser como Tabita, essa mulher que fez tanta diferença no meio da pequena comunidade que se reunia em Jope. Se você quiser voltar às Escrituras, a mensagem é expositiva, tudo está no texto. Primeira coisa que nós aprendemos com esse texto é que Dorcas compreendeu que era necessário desempenhar um papel importante no lugar onde ela estava. Veja aí o verso de número 36. Entre mentes havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego significa Dorcas, que se dedicava ao ministério de boas obras e ajuda financeira aos pobres. Dorcas não se satisfazia em ser uma frequentadora de encontro. Dorcas não se satisfazia em estar assentada assistindo preleções, palestras, mensagens, reflexões. Dorcas não se sentiu estimulada a ficar assistindo as crescentes demandas que existiam naquele pequeno grupo, como se aquilo não fizesse parte do seu próprio chamado. Ela compreendeu que era preciso se envolver. E ela se engajou no ministério das boas obras e da ajuda financeira aos pobres. Quando Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 4, fala de igreja, ele fala de um agrupamento de pessoas articuladas. Ele não fala de uma construção, ele não fala de uma confraria. Igreja não é um gueto fechado, é um encontro aberto.
E Paulo usa a ilustração de um corpo que se movimenta através de juntas e ligamentos que permitem que as coisas funcionem. Isso é igreja. Tem a ver com articulações, tem a ver com encontro humano, tem a ver com troca existencial, tem a ver com participação inclusiva, tem a ver com mobilização solidária. Isso é igreja. Igreja não é um grupo que se encontra no domingo para assistir um pregador ou para ouvir música no louvor. Isso não é igreja. Portanto, fica uma questão premente para você refletir se você faz parte de uma igreja. Porque se você vem aqui no domingo me assistir, eu quero lhe dizer que você não faz parte de uma igreja. Porque a igreja tem a ver com esse encontro de juntas e articulações que edifica a si mesmo em amor e que reverbera para cuidar e servir a outros. Isso é igreja. Conforme o Evangelho. Igreja não é um espaço de convivência que eu venho quando dá na telha, quando o tema me agrada, quando as relações me suprem. Só pessoas boas, agradáveis, e eu me sinto bem e não tenho nenhum tipo de desconforto, porque se assim for, eu vou para outro canto. Dorcas compreendeu que não era possível conviver e existir no meio daquelas pessoas onde havia uma abundância de necessidades, sem se comprometer com nada. Ela disse: eu quero ter um papel aqui entre vocês. Ela não pediu para ocupar o púlpito, ela não buscou um cargo assim de relevância, de expressão, não abriu um pequeno grupo na sua casa para frequência assim de pessoas mais aquinhoadas, que tenham assim um network mais robusto, quem sabe para gerar algumas oportunidades. Não, as pessoas com as quais Dorcas se envolveu não tinham como dar nenhum tipo de retorno para ela. Eu quero fazer parte, eu quero me engajar, eu quero ter um papel, eu não quero apenas assistir. Eu acho curioso como na igreja nós aceitamos uma existência que beira a mediocridade. Eu tenho 3 formações, se eu pudesse tinha 4 ou 5, que não tenho mais como estudar. Profissionalmente eu cheguei num ponto bem elevado da minha profissão. Talvez não tenha chegado no topo, porque dizer que chegou no topo talvez seja muita arrogância, mas eu tenho 32 anos de profissão. Eu sei fazer bem o que eu faço. Eu não permiti que em nenhuma área da minha vida eu tivesse um nanismo, eu me satisfizesse em ser um pigmeu. Mas na nossa vida cristã, na nossa vida com Deus, na nossa relação com as Escrituras e na nossa relação com o corpo, exercendo um papel significativo, relevante, nós nos satisfazemos com quase nada e nos restringimos a uma reunião por semana, de 2 horas que a maioria chega atrasado e só assiste 1h30. E quando termina, você não consegue conversar 5 minutos com ninguém, porque as pessoas correm e desaparecem. E eu não sei se você sabe, mas aqui nós temos muitas necessidades. Eu não sei se você sabe, mas nós prestamos serviços aqui para pessoas que moram aqui perto, num estado de pobreza extremo. Mas talvez você diga: olha, eu estou contribuindo porque eu dou uma oferta aí para vocês pagarem a estrutura. De fato. Antônio me ligou hoje, 7h30 da manhã, dizendo: olha, pastor, estamos aqui já limpando.
Estamos aqui já cuidando, arrumando. O pessoal da música chegou de 8 e pouco. Para preparar tudo para quando você chegar, você usufruir da adoração. Eu passei a noite fazendo reflexão. Tem gente agora que está cuidando das crianças. Cada pessoa tem um papel. Mas a grande maioria não está comprometida com nada. E isso não lhe incomoda. Isso não lhe desafia. Isso não lhe motiva a dizer, não, eu não quero só me tornar um assistente egoísta, porque eu só faço receber, e eu não dou nada a ninguém, e eu não me dou de mim mesmo para ninguém, e eu não me envolvo com essa causa, como se isso não lhe dissesse respeito. Afinal de contas, já tem meia dúzia lá que fazem a banda tocar, por que eu preciso meter a mão nessa lama para levantar a parede? Não era o caso de Dorcas. Dorcas compreendia que era necessário ela desempenhar um papel e ela quis se envolver para fazer aquilo da melhor maneira possível. Segunda coisa que o texto nos ensina é que as pessoas mais úteis não são as mais capacitadas, mas as plenamente disponíveis. Veja aí o verso 39. Então, levantando-se Pedro, partiu com eles. Assim que chegou, levaram-no ao aposento do andar de cima da casa. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas enquanto estava viva. O que eu aprendi em 35 anos de caminhada com Deus, pelas 7 ou 8 igrejas por onde eu passei, é que as pessoas mais úteis ao reino não são as mais capacitadas, mas são aquelas que estão disponíveis. São aquelas que dizem, eu estou aqui, eu quero fazer algo, eu quero contribuir com algo, eu quero me envolver de alguma forma, eu quero tomar parte nisso. E eu quero que seja aqui, porque aqui há muita carência, aqui há muita deficiência, e aqui eu posso ser mais do que um número. Quando Pedro chegou lá, e Dorcas estava morta, e ele entrou, ele se surpreendeu com a quantidade de gente, porque o texto diz que todas as viúvas rodearam o apóstolo, e mostraram para ele, olha, você está vendo isso aqui? Foi Dorcas que fez. Você está vendo esse vestido aqui? Foi Dorcas que fez. Você está vendo essa manta aqui? Foi Dorcas que fez. Você está vendo essa toalha aqui? Foi Dorcas que fez. Você está vendo aqui essa roupinha da minha filhinha? Foi Dorcas que fez. Você está vendo aqui a roupa do meu filho? Esse roupão aqui? Foi Dorcas que fez. Porque ela estava disponível. Disponível. Ah, se as pessoas capacitadas se tornassem disponíveis para ajudar, ah, quanta coisa que a gente faria. Ah, quanta coisa que a gente faria, quantas vidas que a gente impactaria, quanta história que a gente influenciaria. Eu tenho que preparar a mensagem, eu tenho que montar aqui com Eliseu as câmeras, eu tenho que pegar isso depois e editar, eu tenho que publicar, porque não tem um grupo, uma equipe de pessoas que diga assim, ó, a gente quer cuidar disso aqui. O cara tem blog, tem canal no YouTube, gasta não sei quantas horas em Facebook, no Instagram, mas não tem a disponibilidade de dizer, eu quero fazer parte disso, porque eu gosto desse negócio. Eu sou professor, eu quero dar aula aqui para as crianças, eu vou vir uma vez na semana para dar uma reforçada nessa meninada que a gente está ajudando a tirar das drogas, para amanhã você não parar ali do sinal da Clube 17 e um desses meter o revólver na sua cabeça e dizer, eu quero seu carro. A gente está tentando tirar da prostituição e do tráfico de drogas, que é o destino de 99% delas. E tem atividade aqui
Mas a gente não consegue envolver e comprometer pessoas com um projeto para mudar a vida das pessoas. Não são os mais capacitados os que se envolvem, são os que são disponíveis. E Deus capacita os disponíveis para realizar a sua obra. As pessoas que eu vi que tinham mais exercício de serviço na igreja eram as pessoas menos providas de habilidades. Mas era gente que, como Isaías, estava disposto a dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero fazer parte de alguma coisa que seja útil e que seja relevante. Ah, quantos talentos Deus lhe deu, quantas habilidades. Profissionalmente, veja quantas coisas você faz, quantos dons o Espírito Santo lhe concedeu. E aí a gente fica pensando: se esses dons estivessem sendo usados no reino, se esses dons estivessem sendo utilizados na construção da comunidade, se essas habilidades especiais estivessem a serviço do Evangelho, quanto que nós não faríamos? Quanto que nós não impactaríamos? Essa semana eu tive comendo uma batatinha frita ali com o Léo, né, Léo? E eu estava dizendo para Léo que o John Wesley pediu 100 homens para conquistar a Inglaterra a Deus. Eu estou pedindo 10 para fazer um estrago monstruoso aqui nessa cidade. 10 homens, 10 mulheres, cheios de fé, de paixão, de zelo, de compromisso, de maturidade, de desejo de produzir transformação, de engajamento solidário. 10. Só quero 10. Para a gente fazer um estrago na cidade de Recife, construir uma comunidade que se torne espelho, referência para muitas outras no país inteiro. Não são os mais rápidos que ganham o prêmio, diz o sábio de Eclesiastes. Não são os mais inteligentes que fazem os negócios. O que a gente vê é que as pessoas que se engajam, que se comprometem, são pessoas que têm paixão. E essas pessoas recebem uma graça, uma unção de Deus para fazer coisas muito maiores do que as habilidades que elas possuem. E às vezes outras tantas, com tantos dons e com tantas habilidades, que podiam tirar um pouco do tempo e um pouco do espaço da agenda para se comprometer e para ajudar a construir algo que vai abençoar muitos. Nunca se envolve. E Pedro, quando entrou naquele lugar, ficou surpreso, porque ele não conhecia Dorcas, mas ele viu na prática a eficácia do que Dorcas fazia, porque todos ali chegaram e disseram: olha, você está vendo isso? Foi Dorcas que fez. Foi o compromisso, foi a abnegação, foi a solidariedade, foi o gesto grande. Foram as noites que ela passou, quem sabe, mal dormidas. Foram as economias gastas para comprar o tecido. Foi o tempo empregado para costurar, para ir na casa de alguém, para entregar, para visitar. Foi Dorcas que fez. E todos estavam quebrantados. A terceira coisa que o texto nos ensina é que a gente deve viver de tal forma que a nossa existência se torne relevante e marque a vida das pessoas. Veja aí, verso 38. Como a cidade de Lida ficava próxima de Jope, quando os discípulos ficaram sabendo que Pedro estava ali, logo enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não te demores de vir até nós. Você sabe por que houve essa comoção? Você sabe por que havia esse interesse? Você sabe por que havia essa preocupação? Você sabe por que aquelas pessoas todas estavam ali reunidas? É porque Dorcas tinha relevância na vida daquelas pessoas. A vida daquelas mulheres, daquela família, daquela comunidade foi marcada
pela vida de Dorcas. Quem são as vidas que você marcou? Quem são as vidas aqui que você está marcando? Quem são as vidas na sua família que você impacta? Quem são as pessoas para as quais você tem relevância? Se Deus amanhã lhe chamar para você estar com Ele, vai acontecer no seu funeral o que aconteceu no funeral de Dorcas. As pessoas vão estar lá podendo testemunhar daquilo que você fez, daquilo que você se desdobrou em serviço, em amor, em cuidado, em aconselhamento, em ensino, em companheirismo, em apoio, em solidariedade na vida das pessoas. Venha logo, Pedro, por favor, porque alguém que é muito precioso para nós, alguém que tem muita importância para nós, pelo trabalho que realiza e pela pessoa humana que é, está em agonia de morte. Nós não queremos perdê-la. Como eu queria ser pastor de uma igreja onde as pessoas fossem relevantes umas para as outras. Como eu queria fazer parte de uma igreja que fosse relevante para o lugar onde ela está. A gente tem feito um bom trabalho aqui. Eu estava dizendo a Antônio há pouco que no passado a gente foi muito assaltado aqui. Arrombaram esse espaço, levaram TV, levaram ar-condicionado. Mas de uns 4, 5 anos para cá, quando a gente começou a servir a comunidade carente que nos rodeia, nunca mais nós fomos assaltados. Sabe por quê? Porque nós temos relevância. Poderíamos fazer muito mais do que estamos fazendo. Muito mais. Mas mesmo assim, o que nós fazemos no peito e na raça tem relevância na vida das pessoas. Eu quero fazer parte de uma igreja que seja relevante para os de dentro e para os de fora. Que produza impacto nos de dentro e nos de fora. Porque eu hoje não consigo mais entender a igreja como se fosse o Rotary, como se fosse o Country Club, um lugar fechado, elitizado, um lugar modelado para gente perfeita, um lugar, um network que só cabe àqueles que são iguais, um espaço de convivência diferenciado, que se entrar alguém que não está no nosso modelito, aquilo já gera um incômodo, gera um negócio. Não. Eu quero fazer parte de uma comunidade de fé que se abre e que executa o que nós temos no nosso slogan, uma igreja sem fronteiras, sem fronteiras. Deixa as pessoas virem, deixa as pessoas entrarem, deixa as pessoas participarem, seja ela o que forem, creiam no que quiserem crer, vivam da forma como quiseram viver, mas elas entre nós têm que se sentir bem e têm que ser acolhidas, para que nós possamos ser relevantes. Eu não acredito mais em nenhum tipo de igreja que está num lugar e não tem influência sobre aquele espaço. Eu não consigo acreditar mais em nenhum tipo de igreja que está plantada num bairro e não serve com serviços de qualidade, de relevância e de impacto social naquele meio onde ela se encontra. Eu não acredito. Me desculpe. Eu não acredito em nenhuma igreja que fica a semana toda com suas salas fechadas e com seu bonito templo fechado, espaço que poderia estar sendo usado para treinamento, para formação de pessoas, para ensino de crianças, para ensino de idosos, para atendimento de profissionais de saúde. Eu não acredito. Me desculpe. Eu não acredito nesse clube dos eleitos. Não acredito. Eu não acredito nessa maçonaria evangélica. Não acredito. Me desculpe. Eu só acredito em igreja se quando você passar no bairro as pessoas disserem: olha ali o Marcelo, olha ali a Lalinha, olha ali o Hércules, olha ali a Dineuza, olha ali o Luiz, que está lá toda quinta-feira lá com o pessoal sofrendo de
de alma, de angústia. Olha, aquele ali eu sei quem é. Porque são pessoas que estão envolvidas, estão comprometidas. Viva de tal forma que a sua vida marque a vida de outras pessoas. Em último lugar, a vida de Dorcas nos ensina que o nosso serviço aos santos e à igreja jamais será esquecido ou desprezado por Deus. Veja aí o verso 41. A seguir, ele lhe deu a mão e ajudou-a a colocar-se em pé. Então, chamando os santos, principalmente as viúvas, apresentou-a viva. Eu gosto dessa parte do texto porque eu posso construir uma alegoria poderosa. A mulher estava morta. Aí Pedro vai, ora por ela, lhe dá a mão e lhe ajuda a colocar de pé, chama todo mundo, principalmente as viúvas, e eles se alegram em Deus. Isso é igreja. Que chorou quando ela morreu, que se mobilizou para buscar o apóstolo para ver se podia fazer alguma coisa, que reconheceu o seu testemunho, o seu comprometimento, o seu significado e a sua importância, e que celebra quando no poder da ressurreição ela é chamada de volta à vida. Porque eu e você devemos andar nesse mesmo poder da ressurreição. Porque em Jesus nós fomos ressuscitados. Morremos com Ele na sua morte e ressuscitamos com Ele na sua ressurreição. E é para esses que discerniram, compreenderam e encarnaram o poder da ressurreição, que se torna parte e membro da igreja. Deus nunca vai esquecer o seu serviço, nunca. Eis aqui a alegoria que eu posso construir da morte de Dorcas, quando Pedro a dá a mão, a ajuda e a coloca de pé. O seu serviço nunca vai ser esquecido, você jamais ficará prostrado no caminho, porque Deus vai sempre providenciar gente que chegue, lhe dê a mão, lhe levante e lhe ponha de pé. A igreja precisa de pessoas que ajudem a levantar, a dar a mão e a colocar os caídos de pé. Isso é igreja. O escritor do livro de Hebreus diz que Deus não é injusto para ficar esquecido do nosso serviço aos santos. Deus não é injusto. É certo que nós, na vida de comunidade, sofremos muita ingratidão. Isso é certo. E em especial, pastores que se afadigam no ensino, no zelo com as escrituras, na profecia, na denúncia. Esses também sofrem muito descaso. E se o coração não estiver preparado, mágoas vão produzir feridas. E não é fácil. Essa não é uma tarefa para qualquer um. É certo que o desprezo, a incompreensão, o descaso, as fofocas, não raro as calúnias, fazem parte do caminhar. Não consigo imaginar uma igreja onde essas coisas não estejam presentes. Consigo imaginar, sim, lugares onde elas sejam tratadas, onde não se proliferem e não ganhem um espaço de relevância. Até porque aqui entre nós não há por que brigar, né? Vai brigar por quê? Todos aqui são iguais, não existe relevância de cargo, não existe vitrine, não existe status, todos vocês podem fazer o que quiserem, eu não preciso dar carta de autorização para ninguém aqui fazer Santa Ceia, batizar, pregar, abrir um pequeno grupo. Então vai brigar por quê? Não é assim entre vós, disse Jesus. O que quiser ser o maior vai andar com a bacia e a toalha.
para lavar os pés dos irmãos. Somos uma igreja plana, quase não temos nenhuma hierarquia. Porque somos um espaço de membros articulados, ou pelo menos assim desejamos ser, até que essa consciência se instale, porque a maioria de nós veio de igrejas e empresas, com chefia de departamento, diretoria, CEO, finanças, um aglomerado, uma holding, gerenciando muitas outras, que tem que se reportar, tem que pedir licença, tem que bater continência. Não temos nada disso aqui. A igreja é local, o governo é local, eu não tenho que prestar satisfação para Caio Fábio de nada. Fazemos parte de um movimento livre de comunhão e consciência no Evangelho. Tudo o que acontece aqui é entre nós, e nós é quem decidimos, conforme o que entendemos e vemos na Escritura. É simples assim, desse jeito. Não temos grandes salamaleques, liturgia pesada, vaidades, nada disso. É tudo muito simples, para que todos possam se envolver e para que todos possam servir e para que todos se sintam partícipes e ninguém seja posto do lado de fora por não fazer parte, não preencher o modelito religioso. Entre nós isso não acontece. Mas uma coisa eu posso lhe garantir, meu irmão: o seu serviço a Deus jamais será esquecido. Você vai ser esquecido das pessoas? Vai. Você vai sofrer ingratidão? Vai. Você vai sofrer incompreensão? Vai. Você vai sofrer discriminação? Vai. Você vai sofrer tudo que Jesus sofreu. E o que os apóstolos sofreram. E é só ler aqui. E aí você vai ver. Você vai sofrer todas essas coisas. Mas Deus não ficará esquecido do seu trabalho e da sua dedicação, do seu zelo e da sua paixão pelo reino e pelo evangelho. E certamente, se você se gastar pelas pessoas, vai haver uma porção delas que vão reconhecer a sua importância, o seu significado. Eu espero que isso não aconteça depois que você morra. Eu espero que as pessoas reconheçam e compreendam a sua relevância e o seu significado enquanto você ainda esteja vivo, de tal forma que você possa também ser abençoado, porque tem abençoado a muitos. Eu queria concluir e queria lhe falar desse meu sonho de construir essa igreja. E não é fácil. Oh, como é difícil. Como é difícil você produzir uma consciência, porque nós fomos tão enganados, tão manipulados, fomos tão chantageados com as Escrituras, nos apresentaram algo tão grotesco, que para desconstruir e fazer de novo, é difícil. E a grande maioria das pessoas não compreendem. Quem já vem de experiência de igreja tem uma dificuldade enorme de destruir o modelo, e quem não tem experiência nenhuma com igreja e com religião facilmente vai compreender, porque não tem nada para fazer comparação. Mas eu queria me alegrar, porque eu me sinto inspirado com uma Dorcas que nós temos aqui entre nós. E o apóstolo Paulo diz assim: quando você tiver que honrar alguém, honre. Porque nós temos aquele prurido cabotino, hipócrita, de dizer toda glória e toda a honra para Jesus. Sim, claro, óbvio, que ninguém quer a glória de Deus, porque a gente sabe que a glória de Deus é veneno para nós. Mas nós devemos sim reconhecer a importância das pessoas, o significado das pessoas, a relevância das pessoas, a importância das pessoas, o bem que essas pessoas produzem no nosso meio, e devemos honrá-las, sempre. Porque isso ajuda, isso estimula, isso põe de pé, isso dá novo ânimo, isso faz você dizer, não está sendo em vão.
E eu queria fazer isso essa manhã. Poderia fazer com alguns, mas essa pessoa em especial é uma Dorcas para mim. E essa pessoa é Joana. Todos vocês conhecem Joana. Eu poderia falar de Marcinho também, mas já se falou tanto de Marcinho, né? E às vezes a gente esquece que do lado do Marcinho tem a Joana. A Joana não tem mau tempo, não tem dificuldade, não tem nhenhenhê, não tem cococó, porque ela está sempre disposta a se envolver, ela está sempre disposta a participar, e eu diria que sem ela, boa parte do que nós fizemos e fazemos e faremos não aconteceria. Porque ela é uma força entre nós, com zelo, com paixão e com compromisso e com responsabilidade. Não tem vergonha de pedir, não tem vergonha de botar a cara na janela, não tem vergonha de sujar as mãos, não tem dificuldade, porque se você conhecesse a vida de Joana como eu conheço, você certamente viria que ela não tem condições de fazer o que ela faz. Mas sabe por que ela faz? Eu penso que é porque Jesus mudou o seu coração e a sua consciência. E ela não está disposta a ficar assistindo o jogo. Ela não está disposta a não se envolver. E certamente Joana não é a pessoa mais habilidosa entre nós. Mas é provavelmente a mais comprometida. E eu quero lhe dizer, minha irmã, que você tem sido uma inspiração para mim. Eu já me empolguei muito com grandes pregadores, com grandes escritores, com grandes teólogos. No passado, essas pessoas me encantavam. Com o tempo, a sua mentalidade vai mudando. E quando eu vejo a história de Dorcas, que passa despercebida no livro de Atos, que ninguém sabia quem era, mas para aquela comunidade e para aquelas viúvas, a sua morte fez toda a diferença. E eu quero lhe dizer, Joana, porque a Bíblia diz: a quem honra, honra, que a sua vida entre nós faz toda a diferença. O seu chamado e o seu ministério entre nós faz toda a diferença. E você tem marcado a nossa vida e a vida de muitos outros que têm vindo a esse lugar. Graças a Deus pela sua vida, pela vida da sua casa. Que Deus lhe abençoe e que Ele nos inspire a sermos como Dorcas, a sermos como Joana. Mulheres que têm impactado a geração na qual tem vivido e que Deus tenha as usado de forma poderosa. Esse é o meu desejo, esse é o meu sonho, essa é a minha esperança. E que Deus lhe abençoe, que você tenha um domingo assim cheio de gratidão a Deus, com lazer, com boa companhia, que você usufrua tempo com quem você gosta. E as outras coisas, o resto, tudo, eu vou te falando no caminho. No nome de Jesus. Amém.